galera, vamos que vamos, estamos para mais um jogo para você. Jogo não, vídeo. Jogo é no dia do jogo, eu vou transmitir. Eu e Maqueiro apaixonado, grande Maqueiro apaixonado, abração. E é isso aí. Veja tudo sobre Aitor Lancada la perda dele. Aitor canta la pedra. Tudo sobre o jogador, se ele é meio armador, se ele bate falta. Confira, veja o nosso, que teve uma coletiva hoje de apresentação de Aitor Canta la pedra neles. Veja aí, galera, vamos! E, cara, um jogador de 29 anos, formado em La Masia, e eu gostei do que eu vi, tá, Will? Achei um cara bem interessante, um jogador bem interessante. Pode jogar como ponta, tava jogando mais como segundo atacante, né, no futebol do Chipre. E assim, cara, ele pode agregar bastante nesse time do Vitória. Jogador canhoto, né? Jogador canhoto, 1,77, se eu não me engano. Enfim, um cara que agrega bastante, um cara que bate bem na bola. A gente vai começar a entender o futebol dele agora, tá? Vamos começar mostrando então um pouco da construção de jogo dele. Até uma situação onde ele tá um pouco mais pra trás aqui. Ele é esse cara que tá com a cabeça erguida aí do seu ladinho, Will, pra colocar uma bola mais cruzada aqui. E esse tipo de situação, cara, onde ele se posiciona mais pra ficar numa situação de rebote. Provavelmente aqui foi uma jogada em que a bola esteve na área ou voltou num rebote. E ele fica nesse rebote por quê? Porque ele bate bem na bola. Ele é um canhoto que bate muito bem, faz bem o arco, né? Esse tipo de cruzamento. E a gente vai ver alguns lances dele assim na nossa análise. Você vê que aqui ele tinha duas opções, tá? Pra colocar uma bola no segundo pau ou no primeiro pau. Ele coloca até uma boa bola e o companheiro acaba não conseguindo chegar, tá? Mas já mostra que tem qualidade nesse aspecto. Agora ele saindo buscar um pouco mais o jogo, e até aqui no futebol do Chipre ele jogava uma dupla de ataque. Enfim, e saía bastante, ficava bem móvel. As informações, eu sei que você que fez análise, mas eu procurei informações sobre o jogador. Diz que poderia atuar muito como ponta direita, como ponta esquerda. Você já está trazendo até um novo cenário, exatamente, que pode agregar de outra forma. Exatamente, até a gente traz recortes dele no Panathinaikos, do futebol da Grécia, e aí sim ele jogava mais como ponta. Aqui ele fazia mais uma dupla de ataque, enfim, ficava mais livre, mais móvel, tanto que você vai ver em alguns momentos, como eu falei, ele não na referência, saindo mais aqui e nem tão aberto. Ele vinha buscar mais o jogo, né? E tinha essa liberdade bastante. Muito por conta dessa liberdade que ele tinha de posicionamento. E aí você vê como ele é um cara inteligente. Sai pra pegar essa bola e tentar fazer uma armação de jogo, e aqui ele vem a infiltração no companheiro e já coloca essa bola com bastante açúcar ali pro cara chegar finalizando, né? Então é um jogador que tem essa qualidade de passe, bate bem na bola, e não é um cara tanto do drible, é um drible um pouco mais simples, como a gente vai ver nessa jogada. Dá uma ameaçada, puxa pro fundo, cruza com a perna direita, e aí o defensor não, né? O atacante consegue até ganhar do defensor, mas acaba não aproveitando a oportunidade. Que seja então um ponta mais construtor quando joga pela ponta. Ponta mais construtor. Geralmente tem o ponta construtor e o ponta mais efetivo, mais do drible. Sim, é um ponta construtor, controlador, mas que tem uma boa capacidade de terminar jogadas, de finalizar no gol. E vou citar um exemplo, Fábio Carille, novo treinador do Vitória, né, que vem bem desde que estreou. Quando estava no Vasco da Gama, ele sempre dava entrevistas falando que ele gostava de um ponta mais construtor. Que eu peguei o gancho e isso eu lembrei agora, durante a nossa análise aqui. Um ponta mais construtor e um ponta mais incisivo. Então talvez para esse time do Vitória também seja um objetivo. Não, exatamente, você ganha repertório com isso, né? Você tem dois jogadores que fazem funções até parecidas, um pelo lado esquerdo e outro pelo lado direito, mas cada um com a sua característica, né? É a mesma coisa de laterais, né? Às vezes você gosta de ter um lateral mais construtor, outro que é mais a questão do apoio, né? Um que marca melhor, outro que sai para jogar mais. Um compensa o outro. Um compensa o outro. De fato, o Carille não tá errado não, tá? A gente vai começar a ver então o Canta la Pedra, essa característica que ele é um jogador que ataca bem o espaço, mas ele não é esse cara de arranque, drible e essa característica que você trouxe. Ele é mais um jogador que tem essa visão de jogo para servir os seus companheiros, bate bem na bola, e a gente vai entrar cada vez mais também na capacidade dele de finalizar, terminar as jogadas, tá? Até aqui são algumas situações em que não vai sair o gol, mas ele mostra a qualidade já. Nesse lance ele tinha dois companheiros dele dentro da área, e aqui a gente viu em outras ocasiões e vai ver mais ele fazendo esse tipo de arco, como eu falei. Esse arco com a perna esquerda ele faz muito bem. Ele bate muito bem na bola. Mas nessa jogada ele vai dar um drible e vai finalizar no gol. Vai ameaçar e usar a perna direita. Então é um cara que se precisar, ó, quase saiu o gol ainda, né? Acaba desviando ali. Se precisar ele usa a perna direita, tá? Não é um canhoto que tem a perna cega, vamos dizer assim, né? Aqui ele roubando uma bola, tá aqui na imagem, ele rouba a bola e já arma esse contra-ataque. E aí ele é um cara que tem a capacidade de construir, de articular, como a gente já trouxe, né? Acaba ligando bem ali o seu companheiro, que acaba não concluindo no gol. E é curioso que antes da gente fazer a análise, a gente procura muito sobre os números de jogadores das últimas temporadas. E daí eu vou pegar esse gancho da última ali, que ele deu uma assistência e o jogador perdeu o gol. E a gente procurou números e, assim, no Chipre ele teve bons números. Temporada anterior no Panathinaikos não foi bem, mas antes disso, as duas antes disso, tinha ido muito bem. É um jogador que faz bastante gols e dá bastante assistências. Ele tem esse misto entre os dois, mas daí você pega lances como ele dá uma assistência pro cara, o cara perde o gol, daí não conta como número quando a gente vai procurar. Não então ajuda, né? Tem esse fato também. Tem esse fato. Ele é um jogador criativo, né? Tem essa capacidade de se associar bem ali, como a gente trouxe. Não, até hoje a gente tá batendo nessa tecla que ele é de fato um jogador construtor, né? E assim, você vê lances dele um pouco mais por dentro, você não vê lances dele tão aberto. São recortes dele no futebol do Chipre, como eu trouxe. Ele jogava ali mais uma dupla de ataque, mas com bastante liberdade. Então você vê que em algumas situações, até
até ele que dá essa assistência aqui, né? Uma assistência bem bonita. Ele vem... Difícil, né? Difícil, uma assistência difícil, bonita. E você vê como ele se posiciona bem, né? Ele é um cara que tem essa visão de jogo legal. Ele se coloca em condições para receber essa bola com um pouco mais de espaço. Então ele vem, sai da referência, vem construir, e aí conduz essa bola, já abre a janela de passe e ele coloca em condição para o companheiro, aí sim, concluir uma assistência, né? Ajudar os números dele também. Vamos falar dos cruzamentos dele, aquilo que eu já citei, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho melhor nisso. A questão, a banana, Will. A banana, o arco ali, né? Que ele faz e faz muito bem, principalmente pegando essa entrada dos companheiros, tá? Tem facilidade, cara. A gente vai ver como ele coloca a bola com as mãos, praticamente, né? Então, assim, são ótimos lances. E até ele, de novo, tá? Aqui é pelo Panathinaikos, jogando um pouco mais aberto. Você vê que aqui ele estava próximo ali à lateral. E aí sim, ele fazendo esse arco de novo. Mas é uma situação em que ele se coloca para fazer esse tipo de passe de cruzamento. Não à toa, ele batendo bem na bola, ele vira uma opção para cobrar faltas, né? Eu vou até deixar correr aqui, porque são 3 lances que mostram como ele bate falta de qualquer lugar do campo. Primeiro, pelo lado esquerdo, fazendo esse cruzamento magistral. Mas o arco chama bastante atenção. Eu não sei nem o que vem por aqui, mas o arco mais chama um muita arco. atenção, hein? Só que esse um pouco mais centralizado, pegando o atacante de encontro, agora pelo lado direito. Então você vê que as 3 faixas do campo, ele bate bem, cara. Os 3 arcos, como eu falei ali, muito bem feitos. Mas eu confesso que mais me chamou a atenção é quando tá pela esquerda. Quando tá pela esquerda. Ele consegue fazer esse cruzamento mais fechado. Então, assim, eu analisei muito ele, vários lances. A gente tem uma ferramenta muito legal aqui que a gente seleciona o tipo de gesto que a gente quer ver do jogador. Coloquei ali nesse tipo de cruzamento, cara, ele bate muito bem na bola. De fato, chama muita atenção. E até na questão da finalização, né? Bate bem na bola, tem que finalizar bem também, né? Então a gente vê ele pisando um pouco na área e você vê como ele chega chapando bem essa bola, né? Principalmente essa bola chapada, Will. É o lance que ele mostra mais qualidade. Aqui como segundo atacante, mostrando um pouco de faro de gol, né? Pegando o rebote ali, conferindo ali o rebote do goleiro. Aqui, ó, se colocando em condição. Como eu falei, naquele outro lance, ele estava um pouquinho mais atrás. Mas ele se posiciona bem, enxerga o espaço e ataca. Aqui nesse lance, a bola chega no jogador que sai do meio pra ponta e aí Achei ele que você infiltra. ia falar o nome do jogador ali. Não, isso aí eu não sei dizer, tá? Eu sei falar do Cantela Pedra, que é o jogador que nos interessa. Ele recebe essa bola, ataca bem o espaço e aí essa bola vem, tá? O jogador enxerga ele, faz um bom cruzamento e ele finaliza bem, né? Com a perna esquerda, que é a perna dominante, né? Ele tem bastante facilidade. Aqui uma situação de associação, por ser um cara construtor, ele também consegue se associar bem. Toca, ataca o espaço, recebe, domina e faz o gol. Bonito gol, tá? Aqui mais uma situação onde ele tá conferindo o rebote, mostrando que se for usado como um segundo atacante, ou mais perto ali, vamos supor do Renzo, que seja, ou qualquer jogador do Vitória. Eu acho que vai ser difícil do Renzo tirar o Kaiser do time Então, momentaneamente. a nossa análise com chave de ouro, mostrando que ele é um cara que me chamou muita atenção, como ele bate bem na bola, como ele consegue ser um cara construtor e como ele consegue terminar bem as jogadas. Claro, a gente tem que ver como é que ele vai se adaptar nesse time do Vitória, como é que ele vai ser o time.